Eu vou falar de 10 pacientes que aconteceu isso daí. 10, que eu separei aqui. 10, tá bom? Primeiro lugar, qual o que mais adoece dentro do órgão? Emoção, endógeno. Então, se afetou o órgão de dentro para fora, pode ter certeza que pegou a emoção. É muito difícil, todos esses 10 aqui foram pela emoção e a mente. É muito difícil alguém ficar muito mal sem nenhum problema emocional. Tá? Guardem isso. Então vamos ver aqui. Vamos ver 10 que estão agarradas no perverso e 10 que estão agarradas no pleno. Então vamos colocar aqui, paciente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos dar exemplos aqui, tá? Vamos dar um exemplo aqui. O que é a doença que afetou a emoção pode afetar que órgão? Fígado, coração. Então aqui eu vou colocar uma paciente com pânico. Aqui eu vou colocar uma paciente com tiroidite de Hashimoto. Tudo caso real, tá? Aqui, câncer, 4 vezes. Aqui, eu vou colocar o nódulo na tireoide. Aqui, eu vou colocar depressão grave. Depressão, vou colocar 1, 2, 3. Que aí são quadros de depressão muito graves. Tá? Então, 3, 4, 5, 6, 7... vamos colocar aqui... não, esse aqui é o contato mais com o pleno, não é muito com o perverso, não. Vamos botar incontinência urinária e nódulos. Nódulo no fígado também, uma paciente aqui com 8 nódulos no fígado. Vamos pensar lá no perverso e no correto. O que aconteceu com as 10 pacientes? As 10 foram afetadas pela emoção. Eu separei aqui as 10 que eu estou pensando. Se vieram pela emoção e foi fraca e foi forte a síndrome, qual o primeiro órgão afetado? Fígado. Todas elas tiveram estagnação do fígado primeiro. Primeiro não. No decorrer das síndromes. Pode ter sido antes ou depois. Todas as 10 tiveram estagnação do fígado. Tá bom? Agora eu estou exemplificando o que é energia patógena, o que é defesa. Tá? Só que essa aqui de síndrome do pânico, ela teve, estagnação do fígado primeiro, estagnação do fígado, aí teve nódulo, gastrite, insônia e agora no terceiro que foi o pânico. Então vamos organizar o perverso aqui. É só uma síntese do perverso, tá? Então, ela teve... Não, aqui na faculdade de medicina ela já tinha pânico. Aqui ela já tinha deficiência do rim. Ela engravidou, já tinha deficiência do rim. A gastrite, a insônia e o nódulo foram depois. Então, olha só que interessante. Aqui, uma paciente com... como que o tratamento é diferente? Na primeira paciente, você vê uma mulher mais introspectiva, uma mãe muito rígida. Durante a infância, ela foi muito tensa, calada, mas não tinha nada sério. Na faculdade, pânico. Quer dizer, para dentro, o que acontece com a energia? Suga do rim. Porque o rim é a mãe do fígado. Então, a pessoa muito quieta gerou pânico. Aí teve pânico e engravidou. Desculpa, terminou a faculdade, depois teve um filho. Só que durante a gestação, durante os 7 primeiros anos do filho, pânico. Então ela doou muito pro filho. Aí foi ficando com deficiência a deficiência piorou. O que mais pode gerar? Uma deficiência do rim grave. Deficiência de sangue. Incontinência um pouquinho, mas pior foi o pânico. Como é que fica o calor? Pro alto. Aí ela começou a parar de dormir, ter taquicardia e a insônia piorou. Por causa do pânico. E aí agora, uma pessoa que está muito fraca, você quer piorar a fraqueza e jogar assim, terminar no abismo de piorar toda a síndrome, é uma pessoa muito fraca estagnar mais. Vocês vão ver muitas pessoas que já estão fracas, elas têm um problema emocional sério, aí tudo piora.
Então, o que acontece? A estagnação prende o sangue num corpo que já está vazio. Então, assim, tem um filho agora de 40 anos, essa mulher trabalha muito, e um filho de 40 anos que teve uma briga séria, quase agrediu fisicamente, aí ela deprimiu mais, começou a urinar sangue. A urinar sangue, ter sensação de desmaio, a pressão, pico hipertensivo, o que acontece? A estagnação aumenta o calor. Olha os perversos se associando. A estagnação acelera o calor e o rim já está fraco, não controla. Então estoura o vaso e o sangue vai para a urina porque o coração se liga com o intestino delgado. Ela foi passiva com esse filho a vida inteira e o filho foi agredindo. Então, assim, o pânico tira a coragem porque é a deficiência do rim. Então, a agressividade do filho, eu tô pior por causa da relação com meu filho. Ela identificou, ela viu o que ela tinha que demolir. E o resultado foi 10 vezes para cima. Quando ela chegou pro filho e falou, acabou, pode ir embora. E o filho mora com ela, morava e tal. Pode ir embora, você não vai abusar de mim mais nem 1 milímetro. A partir de hoje eu quero respeito. Sabe, imagina uma pessoa renascer, a circulação do fígado aumentou a coragem dela. Então ela está melhorando o pânico, parou de urinar sangue, pressão baixou. Olha o emaranhado. Pra vocês terem uma ideia. Agora imagina, olha a força que tem que ter para cortar uma coisa com o filho. E assim é que a pessoa morre. Porque enquanto você não identifica... Agora olha só, quando ela falou chega, pode ir embora, o corpo respirou, né? E o tratamento nosso é ir mostrando, mas eu fiz exatamente, foi ela que me estimulou a fazer essa coisa de observação, porque eu não sabia o que eu ia destruir, o que eu ia construir, porque eu fiquei preocupada, uma pessoa muito interessante, eu me envolvi muito com o tratamento. Aí eu falei, eu não vou demolir nada, porque ela tá com pânico. Aí eu fui indo, ela mesma demoliu. Mas coisas pra você falar com cuidado, né? Porque seu filho é mau caráter, complicado, né? Então, ó, aqui, emoção. Essa paciente aqui retirou a tireoide, teve tireoidite, depois retirou a tireoide. Anos de silêncio, fígado. Então, ou o rim não nutre o fígado, ou o fígado suga o rim, tá? Essa daqui faleceu, é uma paciente que eu atendi uma vez só, mas me impressionou muito que nunca na vida ela disse que tinha tido tristeza. 4 vezes câncer. Não chorava há muito tempo. Quer dizer, nem lembra da última vez que chorou. E aí, várias vezes câncer. Ó, a emoção gerou essa intensidade de câncer. E por último, a gente vai parar um pouquinho. Eu queria falar só dessa aqui, ó. Incontinência. Não, 8 nódulos no fígado. Essa é uma paciente que não lembra de uma pessoa que ela se sinta bem de estar perto. 8 nódulos no fígado. O que você gosta de conversar, tá junto? Não tanto faz, não tem tempo de ter amiga. E tua mãe? Minha mãe faleceu já, mas também não sofri tanto, porque eu dei um apartamento para ela. Eu não conseguia achar. Sabe pegar o fio assim para ver a emoção da pessoa? Incontinência urinária com 35 anos e 8 nódulos no fígado. E namorado? Tem um carinho com namorado? Não, hoje em dia não se usa mais, né? Essa palavra namorado. Aí eu falei, não, qual é a palavra que se usa? Namorado, casado, noivo? Não, tem um cara que eu pego, assim. Pegar é o quê? Um negócio tão pesado, uma energia tão pesada, que assim, eu desci a respiração pro Dantien, porque parece assim, se cortar não sai sangue. Que é, olha o corpo, 8 nódulos. E você está preocupado com seus nódulos? Estava vascularizado. Então, pode ser câncer, né? Nódulo vascularizado. Com 8 nódulos e um vascularizado, você está preocupada? Vamos ver, né? Mas não vai ser nada, não. Olha o grau de indiferença. Não é com o outro, não. Porque se ela tivesse vínculo com ela teria vínculo com o outro. Ela não tem com ela. Olha que interessante a distorção. Porque o fígado controla a sensibilidade, a moral e toda a relação com o outro. O envolvimento depende do fígado, né? E o fígado está destruído já. Agora, trabalha em 4 hospitais. Médica. Não pode parar de trabalhar porque é trabalho muito intenso.
Continência urinária, Paulo. Tosse um pouquinho, urina, porque o rim não está aguentando. O rim está pedindo assim, para. Não. Não percebe o mal que está perto, né? Já. Eu vim aqui, aí eu perguntei sobre emoção. Bem, você quer saber sobre minha emoção? Era melhor você chamar minha terapeuta. Aí eu falei assim, não precisa ter esse trabalho, porque eu já defini, te analisando aqui, fiz o diagnóstico, eu já sei como está a sua emoção, agora vamos tratar. Quando pegou no F14, ela deu um grito. Ela falou, nossa, que é isso que você apertou aí, que eu tô com uma vontade de vomitar. E ela tinha sangue. Ela tá com vontade de vomitar porque o perverso tá todo dentro dela, né? Porque você vê como é que o espírito mostra, né? O corpo mostra, o espírito mostra através da percepção dela que tá toda equivocada. E o corpo mostra com enjoo. Porque o fígado, quando você massageia, ele invade o estômago, porque ele circula, aí vem o enjoo. Ele tá tão cheio que quando você aperta e a pessoa enjoa, é porque o sangue sai. Interessante, né? Então eu queria fechar, depois eu apresento outros quadros, mas assim, como o fígado, ele vai acabar sendo afetado. Ou com uma deficiência do rim de base, porque assim, pensa para finalizar, o rim deficiente atrapalha a sensibilidade, que uma pessoa que não tem coragem tem medo de perder, tem medo de se envolver. Então, esses inseguros, muitas vezes, casam com a mulher errada. Casar com a mulher errada é complicado porque esse filósofo fala também que todo mundo vai casar com a pessoa errada. Porque assim, se você for projetar no outro o que você quer para ser feliz, ninguém casa com a pessoa certa. Então assim, mas esses casam com a pessoa mais errada. Porque assim, o outro é o outro com seus defeitos. A gente casa e compartilha nossas qualidades e defeitos. Mas a pessoa que tem a deficiência grande do rim, muitas vezes ela projeta a força no outro. Então casa às vezes com uma pessoa mais autoritária, mais fria, às vezes uma mulher muito bonita no padrão dele de beleza, mas que não se envolve com ninguém. Tem um paciente que casou com uma modelo e a mulher só falava assim, síndrome da fofa, né? Que eu falo que eu morro de medo de gente fofa. Ai, não pode deixar que eu faço, eu massageio seu pé, tiro o paletó, eu faço teu lanche. Só falava baixinho assim. Ele falou, Raquel, quando eu percebi, a mulher transferiu 2 imóveis para ela. Falsificou minha assinatura. Massageando o pé. Massageando o pé. 2 imóveis. E eu, olha, trabalho muito, muito frágil, chego em casa exausto, cada dia um perfume. Ele chegou com pico hipertensivo, preciso de uma consulta correndo que eu vou infartar. Ele contou, você acredita que há anos que eu venho tentando demolir a fofa, mas a fofa é muito preparada. Nossas técnicas não conseguiram chegar nela ainda, mas ele precisou perder lá, agora está na justiça. O que eu quero dizer com isso? O grau de insegurança, ele perdeu a mãe cedo, muito sozinho, projetou a mulher, deixa que eu cuido de tudo. A mulher devia virar cambalhota, né? Uma coisa de louco, porque o cara não conseguia falar, fazer mais nada. Não conseguia raciocinar. Então, assim, é um exemplo que com rim fraco você projeta, então vocês têm que observar isso. Quem tem um rim fraco tem distúrbio de percepção. Quem é estagnado tende a acelerar e raciocinar demais. E aí fica quente, ansioso e age meio sem coerência. Quando você harmoniza os órgãos, aí o cara começa a perceber com clareza. Olha que interessante, os órgãos em harmonia, você tem coragem para expulsar a fofa, você tem discernimento para atrair a pessoa que você realmente quer, trabalhar com uma coisa que você quer e não vai pensar em trabalhar em 6 horas e ganhar para trabalhar menos, e tudo flui. A questão é, através dessa análise toda, ir lá e ver na ponta que é o paciente, tá bom? Porque como a pessoa é insegura, por exemplo, assim, trabalha no que não gosta, vamos estudar para trabalhar em outra coisa, mudar de área. Será que eu consigo? Mudar de área? Pô, mas nessa crise, ó o rim. O que tem? Exatamente porque está em crise, a crise é uma oportunidade nova. Se está em crise, tem outras áreas aí. Mas o medo, você supervaloriza o negativo. Por que você vê pessoas mudando com 80 anos e outras não mudando com 40? Agora, o estagnado, ele não para. Não, eu tenho que fazer, porque a estagnação gera calor. A deficiência do rim
gera insegurança. Você tem que falar, tem que ver, tá deficiente, mas tem alguma outra parte quente? Então você vai fazer o raio-x da pessoa assim, onde está frio, onde está quente. Onde está quente vai exacerbar a emoção, onde está frio vai exacerbar a patológica, né? Se for no rim vai ter mais medo, frio no coração já está morrendo, frio no baço vai pensar muito e agir pouco, entendeu? Agora, se ele pensa, sente, reflete, age, aí o corpo relaxa. Por isso que Dalai Lama fala, vocês vivem como se não fossem morrer e morrem como se não tivesse vivido. Porque você vive pensando em amanhã e não é feliz hoje. Aí envelhece, paga o plano caro para ter um hospital bom, para morrer no hospital bom, né? Já vai morrer mesmo, se for Miguel Couto, se for... Não que o plano seja ruim, a questão é a distorção, né? Que eu tenho que viver hoje. Aí ele fala uma coisa interessante, se você pensar em ser feliz hoje, já que você vai morrer, o oriental sabe, eu vou morrer, então vamos aproveitar hoje. Já que todo mundo vai morrer, vamos construir uma coisa que realmente é o quê? Seja legal para todo mundo, né? Para mim. Né? Então essa noção do finito faz você dar mais valor à vida. Então é bom saber que vai morrer. Ah, não fala em morte, não, que eu me arrepio. Opa, se fala em morte, se arrepia, a vida não tá boa. Distúrbio de percepção, essa falta, né? É essa falta, distúrbio de percepção. Eu não sei o que é uma mulher de 50 anos, o que é uma mulher de 70, o que é uma mulher de 80. Pô, então tá perdida. A percepção define. Pô, hoje eu tenho que ter mais segurança do que com 20 anos. Né? Cada vez mais velho, melhor, porque você tem mais clareza do que você quer. Assim que o oriental trabalha. Quanto mais idade, melhor. Porque você já sabe o que quer. Agora, quem não sabe o que quer, então você tem que ver isso no paciente. Espírito fraco tem distúrbio de tudo. E aí você tem que tratar com calma. Claro. A medicina chinesa fala das idades como as estações, né? Então, cada idade, você está com muito fogo com 30 anos, como é que você vai refletir muito na idade do fogo? Você queima, e depois que queima, tá bom. Aí você reflete na primavera e no inverno você curte. Agora só o que é bom, né? Então, assim, já, o que é ruim, você não vai na idade mais velho sair com uma amiga que você não gosta mesmo. Vamos terminar o paralelo aqui desses pacientes. Olha só, que eu passei rápido por esse slide. A repressão emocional... Olha só que coisa fria é uma depressão, né? Tão quente e tão fria. Por quê? Se você circula, o sangue está ali dentro. Essa pessoa quieta, quarto escuro, acorda tarde, não fala com ninguém. No primeiro momento, não está fria, não. A não ser que ela fique assim 10 anos. Ela está extremamente quente, mas no fígado. Então, o silêncio é assim, ó, deixa o calor parado aqui. Não mexe não, que isso é uma casa de marimbondo. Em geral, são pessoas que tiveram algum trauma, não tiveram humildade para sofrer, não querem um sofrimento. E aí guardam. Muitas ficaram lá no Walt Disney, acharam que ia existir a princesa e príncipe. Faltou isso daí, ó. Os quadros de depressão grave que eu atendi, faltou muito yang. Falou, ó, chega, acabou, vamos levantar e vamos para fora que tem que ir. Pai e a mãe não conseguem ter yang. Entendeu? É um amor patológico, um amor fofo. Pô, gente, parir, qualquer pessoa pare. Bicho pare, né? Gandhi e Hitler foram bebês, né? Tem uma música do Arnaldo Antunes que fala todo mundo foi neném, Einstein, Hitler e Saddam Hussein, todo mundo foi um bebê. Ela fala, ai não, meu filho, não, parir é uma... Agora, educar, dar princípios, deixar o filho sofrer. Pô, tem que ser um pai e mãe, uma certa consciência que não é uma coisa muito fácil, né? Você vê um filho sofrer e fala, ó, vai embora que é assim mesmo, tem que sofrer. Então o pai não aguenta ver o sofrimento do filho e aí vira uma caixa d'água podre, né? Porque aquilo vira lama. Quanto mais ele não sofre cedo, mais ele vai sofrer tarde. É isso aí. Mas bebê chorão teve colo, né? Pô, eu lembro que uma vez eu estava na rodoviária, eu devia ter uns 17 anos para pegar um ônibus para ir para casa, eu estudava em Niterói, minha mãe mora em Macaé. Aí eu falei, mãe, tá uma fila aqui nessa rodoviária, não sei se eu pego um carro. Aí eu falei assim, poxa, tem umas 60 pessoas na minha frente. É mesmo, minha filha? Tem? E aí, tem criança? Tem.
Tem pessoas de idade? Tem. Então você aguenta, fica aí também. Pô, achei aquilo o máximo. Ela fez isso em vários momentos da minha vida, né? Assim, dói. Ninguém vai morrer por causa da fila, você vai suportar também. Então, assim, dói, mas passa. Dói, mas vai com dor mesmo. Não, tá doendo, não vou, não sei o quê, vou de Uber, vamos... Aí o adolescente não anda, não pega Uber que a mãe não deixa, não pega táxi. Vai botar o quê? No muro e viver... Muitas pessoas aprisionadas na Zona Sul e outros na Zona Norte com muro baixo. Então, é uma inversão, né? Então, esse aprisionamento aqui dentro gera... Quanto mais emoção presa, mais acelera, menos vontade tem de sair, aí menos sol, menos contato com a natureza, menos mar, cachoeira, não quer sair para nada, porque quanto mais estagnado, o estagnado não quer se mover. Vamos até ali dois quarteirões, melhor não. Não quer, guardem isso. Quem é estagnado até sair de casa. Até gostou da pandemia para ter uma desculpa agora para ficar em casa. Que agora realmente eu posso ficar, ainda tenho desculpa do coronavírus, né? Aí, já que tem um vírus mesmo, tá tudo mal, vou ficar aqui. E aí, tá aumentando para depois vai ser o resultado, filhos do coronavírus, né? O que isso tudo gera? Calor ou frio, dependendo do tique que a pessoa tem dentro, tá? O mais importante é vocês saberem, como eu falei, vento, frio, umidade, secura, estão aonde aí nesse corpo. Aí voltando para fechar os 10 pacientes, tá? Essa paciente aqui, nódulo na tireoide. Nódulo grande para ter que retirar a glândula é uma puta estagnação. E aí, se você atender alguém com nódulo assim, calma. Não vai falar nada, faz isso, faz aquilo, não. Só observa, vai devagar, porque a pessoa engoliu sapo, rã, toda a família do brejo lá, entendeu? Então você não vai chegar e circula, não. Você toca, chora, fala, chora. E é uma sensibilidade, e aparentemente a pessoa dura. Não sei o quê, eu resolvo, faço. Passa até um certo egocêntrico, assim, um egocentrismo, não é nada daquilo. Vocês conhecem alguém assim? Um nódulo importante tem esse perfil? É assim? Aparentemente forte? Dura. Musculatura às vezes dura, por quê? O corpo mimetiza, né? O corpo faz o que a mente manda. Então fica dura para não relaxar e descer. Então prende mesmo. E aí essa paciente, a orelha dura também. A orelha dura tende a ser estagnação do fígado. Língua rígida, mais violácea e a pessoa de poucas palavras. Aí você vai, massageia o fígado, solta algum ponto, libera atrás, aí começa. Aí o castelo começa a cair. E aí não pode demolir nada. São pessoas que passaram por algum trauma e mataram no peito o trauma e guardaram. Então, são alterações mais graves, tá? Então, uma pessoa traumatizada... Por isso que a pergunta mais importante, assim, ó, a pessoa fala, tenho depressão. Associa algum fato ao início da depressão? 7 perguntas da queixa principal. Não, quando eu me separei, não sei o quê. Depois da separação. Como é que foi a separação? Aí você começa a ver que aquele trauma, por isso que a pessoa pode adoecer muito em 2 dias. Aqueles 2 dias que foram mal interpretados e pronto. Formou energia, sangue, espírito, todo diferente. Trauma. E aí trauma tem que ser devagar, porque a pessoa constituiu toda a vida naquele trauma. Então ela acredita que foi abusada, ela é vítima, ela foi injustiçada, Deus não existe. Olha isso tudo. Logo comigo, por que não aconteceu com o outro? Aí isso tudo, ó a barreira. Ó a distância. Se fez isso comigo, você pode fazer também. Então essa é uma paciente muito difícil, chora muito e é muito, muito irritada, não acredita em ninguém, não confia em ninguém, trata enxaqueca, insônia, taquicardia e retirou a tireoide. Tá? Então, o trauma não precisa ser um trauma assim, muito forte. É como ela interpretou. Foi uma separação que 1 mês depois o marido dela estava com outra. Se fosse uma pessoa com rim forte, ainda bem que foi logo, porque com 1 mês depois o homem não soube nem respeitar. Então,
Que bom que acabou, não sei, interpreta, sofre, mas refaz a vida. Mas ela ficou 10 anos sem se relacionar com ninguém e até hoje fala do ex-marido, tem vontade de chorar. Então, assim, não digeriu e nós vamos tratar o fígado com muita calma, mas já sabe que essa estagnação gerou alteração de coração e rim. Então, um fígado estagnado muitos anos, em geral, afeta outros órgãos, tá? 3 quadros de depressão. Vamos lá. Fígado, fígado e fígado. Depressão é muito fígado. A primeira paciente de depressão saiu do Brasil, foi estudar nos Estados Unidos, primeira aluna, foi fazer um curso. Ela pegava essas orquídeas, cacto, a bióloga, essas pesquisas fortes, tem muitos anos atrás, e desenhava, tem um nome, ela desenhava assim, replicava, hoje não tem mais, porque essa parte digital, mas um grau de perfeição, e ela foi fazer um doutorado, então ficou num grau de precisão muito grande. O que aconteceu? Quando ela terminou o curso lá, ela morava num lugar muito escuro, deprimiu, cortava a perna toda. Aí ela falou assim, Raquel, quando eu sangro a minha perna toda com gilete, me alivia. Olha a estagnação. Se eu não sangrar, eu tenho vontade de morrer. Aí quando eu sangro, passa. E aí ela começou a sangrar assim a perna com frequência. Ela tinha a língua pálida, a ponta da língua vermelha pro roxo e o pulso 110. E aí fígado direto. E o resultado foi bom. Mas olha só, silêncio total. Então, você vê alguém quieto, a primeira coisa é colocar a pessoa para falar. Que, no caso, ela estava com pulso a 100, mas com dormência e tonteira. Como cada um tem uma tendência, né? A primeira estagnou e ficou quente, com pressão alta. Essa estagnou e gelou, porque ela não comia. Então, a estagnação pode gerar um frio ou pode gerar um calor, tá? Então, no caso dessa estagnação aqui, gerou uma deficiência do baço, ela dormia muito, e ficou com deficiência de sangue. Então, estagnada com deficiência de sangue. E a segunda e a terceira é a estagnação do fígado. Olha só, como é que existe uma coisa chamada índole, princípios. Você pega uma pessoa que não... Essa depressão aqui, que sangrava, ela foi muito amada. Então, ela tinha uma doçura. Devagar, ela parou de se cortar. Essa aqui ficou órfã cedo. E ela colocou na cabeça dela que ninguém gostava dela. Aí essa segunda engravidou, com 23 anos, 20 e poucos anos. Aí o marido dela, o namorado dela falou, acho que eu não estou preparado para ser pai. Ela falou assim, você nunca vai ver teu filho. Hoje o filho tem 30 anos. Essa tem nódulo na tireoide, nódulo na mama e o mioma igual uma laranja. Porque ela já foi órfã, engravidou. Por que ela disse? Ó, o homem falou, não estou preparado para ser pai. Olha como ela ouviu. Mais um que vai sumir, né? Ressonância. 30 anos atrás. E até hoje o filho quer conhecer o pai. E ela com 6 nódulos. Olha que loucura. Vocês têm que conhecer o paciente no início. Como é que foi sua infância? Como é que são seus pais? São vivos? Tiveram o quê? Se você não conhecer a energia ancestral, como é que você vai entender por que essa mulher fez isso? Você vai pensar só, ai, como é que a pessoa faz isso? Não, ela teve um motivo. Ela teve uma constituição de espírito. Essa, apesar de se sangrar, tá melhor ou pior do que essa aqui com vários nódulos. Qual que é pior? Aparentemente é de cima, mas a segunda não tirou o movimento da doença. Ela continua. E aí tratar essa paciente que acredita que o mundo é ruim, mas até hoje ela fala assim. Lutou pouco, né? Ela tentou algumas vezes, mas sempre foi difícil. Não, porque atrai, né, Paulo? Essa que é a lei da atração lá da física quântica. Você atrai o que você merece. Ai, meu marido era péssimo. Você que atraiu esse homem, né? Pô, então você também é péssima. Vai falar que caiu na sua porta? Você atrai no momento que você está naquela frequência, né? Às vezes uma noite. Se um mês depois você encontrar, você não olharia para aquela pessoa. Já o quê? Perdoada? Ela não se perdoa. O que é perdão? Uma pessoa dessa não gosta nem de falar em perdão. Banaliza, entendeu? A fé. Deus, perdão.
Esses estagnados, não é assim? Você conhece? Pô, fé em quê? Fé com o mundo assim? Se Deus existe, por que o mundo está assim? Essas pessoas acham isso. Pô, o mundo é o que o homem faz. Deus não tem nada a ver com isso. E Deus está em nós, e Deus está fora e dentro. Você age. Mas assim, perceber a gratidão, Deus, o bom, você tem que ter. Tantas pessoas odeiam falar em oração. Pô, que ridículo. Porque não tem como a pessoa entender aquilo, porque não tem sangue, não tem energia. A gente só tem... A fé é uma desmaterialização do ti, seja qual fé for. A índole é o espírito, né? Os valores. Como é que essa pessoa nasceu, cresceu? Isso. Porque o corpo cobra assim, ó. Se tiver pouco sangue, eu vou estagnar. Se tiver muito sangue, mas não circular direito, eu vou estagnar também. Que é uma coisa que muita gente pensa errada, é que toda estagnação é um bloqueio. Não. Se a pessoa come mal, ela pode estagnar, porque não produz sangue, aí vai estagnar porque não tem sangue para circular. Como é que o corpo cobra, entendeu? Que você tenha sangue, sinta, senão é um mapa, né? A medicina chinesa. Por isso que, assim, na China, eles não separam a religião da atitude deles, da coerência no social, não na China antiga, né? No taoísmo tá tudo junto, sabe? Eu vou agir conforme eu quero receber, eu vou cuidar de mim para cuidar do outro, tá tudo dentro, não é uma cultura que separa, faz tudo errado, agora vai rezar. Não, Deus está em como eu vou agir com vocês, comigo, não é como eu vou agir dentro da igreja. Então a cultura deles é vivenciar a filosofia. E aqui a gente aprende separado. Então a ciência, filosofia e relação com astral, com alto, seja o nome que vocês derem, está tudo no taoísmo. O taoísmo é uma ciência porque ele prova... Bom, o taoísmo é baseado em lei. Lei é ação e reação, não é teoria, é lei. Se você não tiver yang, você vai esfriar. É uma lei. Se você não comer, não se relacionar com a terra, você vai ter deficiência de sangue. Se você não cuidar do sangue, você não vai perceber o mundo e ter propósito. São leis. E a ciência? A não razão. Então, as leis estão dentro do taoísmo. E aqui no Ocidente, não. Isso é científico? Então, eu minto e estou preocupado em fazer algo ligado à ciência. Eu como mal e quero que a pessoa se apaixone por mim e eu não sei nem o que é amor. Quer dizer, tá tudo fora, sabe? A cultura já tira o amor, o bem, o científico, tudo separado, sabe? E na China, não. Você quer isso? O que você faz para ganhar isso? O que você merece? Quer um amor? Você merece ter um amor? Onde é que você mostra teu amor? Né? Você quer trabalhar e crescer profissionalmente? O que você faz de útil? Então, não é receber sem plantar. E eles têm isso desde criança. Tá? Então, isso a gente também ensina e o paciente sabendo fica mais fácil. A última depressão é uma paciente com asma, pânico e desmaio. Essa paciente aqui, eu falei assim, Raquel, de 30 anos, ela tem 68, de 30 anos, 28 anos para trás, não lembro de nada. O que você fez na faculdade? Como é que era? Mas eu lembro mais ou menos. Ela falou assim, ela tem 68 anos, ela falou assim, eu não sei o que é sentir. Eu não vivi. O que acontece? Eu nunca vi se era bom ou não pra mim. Eu fui indo. Porque desde... Aí eu falei, pô, não é possível. Alguma coisa aconteceu na infância. Na infância, eu morei no interior, lá no sul, no interior, na cidade pequenininha, em uma escola muito católica. E eu aprendi assim, minha filha, se você não fizer tudo certinho, você vai pro inferno. Olha a cultura. Sua mãe vai pro inferno. A avó falou pra ela. Sua mãe vai pro inferno, ela faz tudo errado. Pô, minha mãe vai pro inferno, eu pelo menos tenho que ir pro céu, né? Pelo menos minha avó vai pro céu, eu vou pro céu. Aí que ela começou, não posso errar. Mas isso, pra ela falar pra mim, 8 meses de asma. Melhorava, voltava. Ela tinha crise todo dia e passou a ter 2 vezes por semana. Aí depois passou a ter 1 vez por semana, mas não zerava. Aí eu falei, não, e tua infância? Aí ela foi, nesse dia que ela falou, Raquel, nunca chorei. Eu só lembro, eu acho que eu chorei nova. Chorou. Quando ela falou isso da avó, ela chorava. Ela falou assim, pô, fiquei 15 dias sem asma depois que eu chorei. Porque ela viu que ela aprendeu que aquilo não erra. Ela fez o quê? Teve vários filhos, vários netos.
Sabe, matriarca? Faz tudo pra todo mundo? Deu um apartamento pro filho, deu um apartamento pra neta. Boa, trabalha, boa. Ai, pessoa ótima. Como é que tem asma, gente? Deus não existe. A pessoa com asma, pânico, tão boa. A energia dela foi pra fora, porque com essa coisa de ser certa, ela cresceu muito profissionalmente. Ela falou, ó, casei com um homem que minha família quis, fiz tudo que minha família quis, e agora eu nem sei pra que eu vivo. Deprimida. Aí ela tá começando a aprender, tá indo pro coral, tá começando a sair com outras pessoas, tá começando a se olhar. Mas olha a projeção da infância. Poxa, Raquel, mas a gente tem que saber isso? Não, você tem que saber se houve trauma, senão como é que você vai tratar? Então, o que aconteceu? A estagnação do fígado, ela nunca teve horário para comer, gerou deficiência do baço, que gerou deficiência do rim. E aí, quais enfermidades? Asma, deficiência do rim, depressão e pânico. Desmaio, porque agora ela tem deficiência de sangue. Então, o que acontece? Agora ela tem pé e mão dormente. Olha que interessante. Estagnação do fígado, deficiência do rim. Agora o rim forma sangue, o baço forma... Então ela está dormente. Olha que interessante. Agora, quando eu falei para você da minha avó, eu parei de tentar fazer tudo certo. 68 anos. Isso deve ter sido com 14 anos, 53 anos depois. Quando ela falou da avó Raquel, que alívio falar da minha avó, porque negócio de inferno, quer dizer, é o que ele falou lá no inconsciente. Uma informação que fica presa, a mente trava. É igual o carro que saiu uma peça lá do motor, né? Por isso que Heidegger, acho que é o Heidegger, vários filósofos falam isso, né? Ver é muito difícil, mas liberta. Não dá para desver. Quando você percebe, você trouxe para a consciência. Como é que você explica isso, Amir, no seu estudo aí? Você traz para a consciência o corpo. Quando você traz para a consciência, a verdade liberta. O corpo relaxa, né? Entendeu? Você percebeu, caramba, isso? Ah, não. É interessante como que o espírito vira energia, né? Como que perceber algo é tão importante para a saúde. Um paciente fala, poxa, eu não sabia que isso que faz mal ficar com as coisas presas. A pessoa não sabe, a pessoa nunca foi um terapeuta, sabe? Acostumada só a fazer exame e tomar vitamina C.